Simpatia, não. Substituição. Diga assim, simpatia, não. Substituição. O que é simpatia, pastor? Simpatia, na verdade, queridos, eu fui olhar no dicionário o significado de simpatia. Simpatia é um sentimento de afinidade que atrai as pessoas e que se identifica com elas. Mas a simpatia, ela não ocupa o lugar. A simpatia, ela não substitui. A simpatia, na verdade, tem um sinônimo para a simpatia, que é afeição e afinidade, né? Quando você tem simpatia por alguém, você tem uma afinidade com aquela pessoa, né? Você troca figurinha, troca ideias. Mas uma pessoa que tem simpatia com outro, né, dificilmente vai entregar a sua vida por ela. Mas, queridos, eu quero dizer para você que Cristo, Ele não se simpatizou conosco, não. Ele nos substituiu. Você está feliz por isso? Amém? Há uma diferença muito grande, queridos. Eu sei que de vez em quando eu até uso, né, essa expressão que o Senhor foi com a nossa cara, né, que o Senhor, Ele, nos amou de tal maneira, conforme está lá em João capítulo 3, no verso 16. Mas nós não entendemos a totalidade do significado desse amor e nem do fato dele ter ido, né, com a nossa cara, ou ter de fato desejado pagar um alto preço por nós. E quando nós começamos a observar, queridos, o que a palavra de Deus fala sobre substituição, nós começamos a entender que a Bíblia nos informa, nos orienta, nos instrui que Cristo, Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz do Calvário, para que você e eu não estivéssemos mais lá. Amém? Quantos creem aqui que foram perdoados os pecados? Amém? Quantos creem que são salvos? Amém? O mesmo perdão para os seus pecados, a mesma salvação que se manifestou através da cruz de Calvário, para alcançar a sua vida, na mesma intensidade, no mesmo poder, Ele vem para você também com relação ao favor de Deus para alcançar a sua vida em qualquer outra área. Você é tão salvo quanto é curado e sarado. Você é tão salvo quanto é perdoado. Você é tão salvo quanto é próspero. Amém? Então falar sobre salvação, falar sobre desfrutar da bênção e do melhor de Deus, é a mesma coisa, ou está no mesmo pacote, de que você pode pensar sobre você desfrutar de qualquer uma das promessas que Deus fez, desde a antiga aliança até a nova aliança. A Bíblia nos informa que para todas quantas são as promessas de Deus, nós já temos em Jesus o sim, e por Ele o amém, por nosso intermédio. Nós já aprendemos muitas vezes, não vou falar sobre isso, falamos muitas vezes no púlpito, né, que o homem pecou, e porque ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus. A glória de Deus não era somente um favor imerecido. A glória de Deus não era somente uma capacidade no homem. A glória de Deus era a própria presença de Deus no homem, fazendo com que o homem pudesse todas as coisas. Então o homem, ele foi destituído dessa capacidade. O homem foi destituído dessa presença, o homem foi destituído dessa glória. Amém? O homem, ele perdeu não somente a autoridade, como também o poder e a capacidade de entrar na presença de Deus em qualquer momento. No momento que o homem peca, ele simplesmente perde a capacidade divina de acessar Deus a qualquer momento. Mas a Bíblia fala, queridos, que porque o homem pecou, ele simplesmente permitiu que um contexto de desgraça pudesse entrar no mundo. E uma dessas desgraças é a morte, nós sabemos disso, né? Entre outras coisas, a gente pode citar a enfermidade, né? A doença, a pobreza, né? Mas o principal fator, o principal agente disso tudo, foi simplesmente porque o homem, ele se distanciou de Deus, né? A Bíblia fala, nós aprendemos, né, numa matéria chamada Justiça de Deus, que o homem, ele não podia ter acesso ao Senhor, mas em Cristo, a Bíblia diz que Cristo, ele simplesmente nos resgatou dessa maldição. Ele simplesmente nos transportou de uma condição onde nós não podíamos acessar a Deus, e agora nos colocou em uma condição onde, através do seu ato de justiça, nós podemos acessar a Deus a qualquer momento. Então, quando Cristo, ele simplesmente pagou o preço na cruz por mim e por você, ele não abriu somente um leque de salvação no que diz respeito a um dia você estar com Deus na glória, um dia você partir para estar com Cristo no arrebatamento. Não, não é somente isso. Salvação é um termo, queridos, que você precisa entender que salvação, ele deve ser desfrutado no momento que você recebe Jesus. Quando você recebe Jesus, salvação possa operar na sua vida, e naquele mesmo momento você pode ter direito, você tem acesso a tudo aquilo que Deus providenciou para você, desde a antiga aliança até a nova aliança. Amém? Aleluia. Sabe, é interessante que substituição
é o ato de substituir alguém, trazendo-lhe um resultado diferente daquele que ele teria. Vou dar um exemplo para você. Digamos que alguém, né? Vou dar um exemplo aqui, Joãozinho. Joãozinho, ele foi sentenciado e foi condenado à morte. Aqui no Brasil a gente não tem sentença de morte, mas digamos que nós tivéssemos, né? Então Joãozinho foi sentenciado e condenado à morte. Só há uma certeza e uma esperança agora para Joãozinho, de que no dia certo, no dia marcado, ele vai lá para aquela cadeira elétrica e ele vai ser morto. Mas o que acontece? É levantado um tal, ou um homem chamado Jesus, para ocupar a cadeira ou o lugar onde Joãozinho estava. E agora, porque Jesus ocupou esse lugar, essa cadeira que Joãozinho estava condenado à morte, agora Joãozinho foi livre, e quem foi condenado, ou quem vai participar desse processo de morte, não é mais Joãozinho, é o próprio Jesus. Assim foi comigo com você. Tanto o Emiliano, como a Andréia, como o Lucas, como o Eli, todos nós, na verdade, estávamos sentenciados à morte eterna. Mas a Bíblia diz que Cristo, naquele Calvário, ele pagou um preço pelo meu pecado e pelo seu, um preço de sangue, o qual simplesmente nos tirou daquela condição que nós estávamos, ocupou o nosso lugar, e agora nós estamos livres para segui-lo e para servi-lo. Está comigo nisso aí, irmão? Amém? Aleluia. Queria que você abrisse comigo no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 20. Aleluia. Deus é bom. Simpatia não, substituição. Amém? Então o Senhor, ele não simpatizou com você, ele substituiu você. Amém? Ele substituiu você. É interessante que a substituição, queridos, ela acontece e é um processo pelo qual você se tornou livre de toda e qualquer condenação. Olha para mim agora, enquanto você abre sua Bíblia. Quantos concordam comigo que nós somos perdoados dos nossos pecados? Amém? Agora, quantos aqui podem dizer que nós glorificamos a Deus pecando? Alguém pode afirmar isso? Ninguém aqui pode afirmar que o pecado glorifica a Deus, né? Então, a arte de pecar, ela não glorifica a Deus porque não faz mais parte do contexto da substituição de Cristo. Porque a Bíblia diz que o pecado que estava sobre ele foi um pecado que era meu e que era seu, foi colocado sobre ele para que chegasse até mim e você o perdão, chegasse até mim e você a justificação. Agora, do mesmo jeito que o ato de pecar não glorifica a Deus, a doença também não glorifica a Deus. A pobreza também não glorifica a Deus. Porque tanto o pecado, quanto a doença, quanto a pobreza, eles têm uma raiz só. Aleluia. Então eu quero que você entenda hoje à noite, queridos, que do mesmo jeito que Cristo pagou um preço por você, para um dia você estar com Ele na glória, mas não somente isso, para você desfrutar de salvação hoje, para você desfrutar hoje da comunhão com Deus, essa mesma comunhão é a mesma comunhão que proporciona para você prosperidade. É a mesma comunhão que proporciona para você cura. É a mesma comunhão que proporciona para você poder. Então não existe, queridos, dignidade, mas não existe glória para Deus quando nós não estamos andando naquilo que Ele dispôs prometendo a sua palavra. Vou dar um exemplo natural, né? Digamos que você está vindo para o culto e você não tem um pau para dar no gato, como a gente diz aqui em Maceió, né? Você não tem dinheiro para nada. E muitas vezes alguém pode dizer assim, não, eu estou liso, graças a Deus. Graças a Deus não. Amém? Você não está liso, graças a Deus. A pessoa pode dizer assim, não, eu estou doente, graças a Deus. Graças a Deus não. Porque Deus não é o causador da sua doença, Deus não é o causador da sua miséria, Deus não é o causador da falta. Não. A Bíblia diz que aquele que veio roubar, matar e destruir foi o diabo, irmão. Então Deus quer encher o seu bolso de dinheiro. Deus quer de fato promover saúde divina no seu corpo todos os dias da sua vida, irmão. Aleluia. Não é porque você... Não, olha, queridos, eu digo uma coisa para você. Não é porque... Eu estava hoje pensando a respeito disso. E eu me revoltei contra o daltonismo. Você sabe o que é daltonismo aqui? Fiquei revoltado. Estava no quarto orando hoje. Isso é negócio do diabo. Não aceito isso mais não. Sou curado do daltonismo agora. Eu vejo todas as cores agora. Por quê, pastor? Porque ele já levou na cruz. Irmão, tudo aquilo que Cristo levou na cruz, se estivesse manifestando na sua vida, é ilegal. É ilegal.
não tem autoridade, não tem poder para se manifestar. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que se o diabo manifesta algo ilegal na minha vida, na sua vida, e nós simplesmente nos levantamos, aquilo que é ilegal tem que sair, irmão. Oh, aleluia. Provérbio no capítulo 4. Aleluia. No verso 20. Sabe, eu medito muito sobre esse contexto de Provérbios 4. E o Senhor, Ele trouxe ao meu coração 3 pontos muito importantes, os quais quero tratar hoje à noite. Provérbios capítulo 4, no verso 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Diga assim, vida e saúde. Diga assim, vida e saúde. Aleluia. Quantos podem testificar que estão vivendo essa vida e desfrutando dessa saúde? Quantos aqui podem testificar disso? Mas sabe, o contexto aqui de Provérbios capítulo 4, do verso 20 até o 23, nós começamos a ver 3 pontos que são muito importantes para a gente meditar hoje à noite. No verso 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Mas na parte B do versículo, ele diz a forma como qual nós vamos atentar. Ele diz assim, ó, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Queridos, o primeiro ponto que eu quero citar hoje à noite é um ouvido atento. Diga assim, ouvido atento. Nós não temos como atentar para a palavra se nós não estivermos com o nosso ouvido atento. E o ouvido aqui não é somente a orelha. É o ouvido do seu coração, é o ouvido do seu entendimento. Porque pode ser que hoje à noite você esteja ouvindo essa palavra, mas o seu entendimento e a sua mente, o seu coração pode estar longe daqui. Mas um ouvido atento, uma vida atenta ao que Deus fala. Oh, aleluia. É o primeiro passo, é a primeira condição, queridos, para que possamos desfrutar de vida e de saúde plena nesta terra. Sabe que a palavra vida não está se referindo somente ao contexto de um dia você estar com o Senhor? Sabe que a palavra vida não está se referindo somente ao contexto de você simplesmente hoje estar desfrutando de paz, de alegria? Não! A vida é a mesma vida que Cristo falou lá no livro de João capítulo 10, no verso 10. Quando ele diz que este mundo, o ladrão deste mundo, ele vem roubar, matar e destruir. Mas nós estamos simplesmente vivendo uma vida e uma vida abundante. Sabe o que é vida abundante, queridos? Vida abundante é vida plena. É você entender que o poder de Deus, a vida de Deus, o tudo de Deus está habitando dentro de você. Aleluia. A vida plena, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Diga assim, todas as áreas. Tudo o que Deus providenciou para você. Pedro entendeu isso, ele falou lá em 1 Pedro que o Senhor providenciou para mim e para você tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Queridos, você não pode aceitar qualquer condição desfavorável nessa terra. Você não pode aceitar nada menos do que a palavra diz para você. Oh, aleluia. Você não pode aceitar a desgraça, a falta, a escassez, não pode aceitar a doença, não pode aceitar a tristeza, não pode permitir, queridos, que nenhuma mazela do diabo venha para você. Mas pastor, eu pequei. Se pecou, peça perdão. Porque 1 João capítulo 1, verso 9 diz que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nos enganamos. E a verdade de Deus não está em nós. Mas se por outro lado confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza. Oh, aleluia! Sabe, querido, eu estou diante de homens e mulheres puros do Senhor. Eu estou diante de homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa geração. Oh, aleluia! Eu estou diante de homens e mulheres, sabe, que não vão se dobrar, que não vão se render, mas simplesmente que vão se levantar crendo em quem os chamou. Oh, aleluia! Sabe, esse é um tempo, queridos, que o Senhor está contando com você. Sabe para quê? Para nessa terra você fazer jus àquilo que Ele disse na palavra dele. Sabe que Ele nos chamou de luz? Como é que uma luz pode brilhar estando doente? Como é que uma luz pode brilhar liso? Como é que uma luz pode brilhar triste? Como é que uma luz pode brilhar se quando as pessoas olham para você, elas não desejam ter aquilo que você tem? Não, chegou o tempo de você começar a brilhar. Chegou o tempo de você começar a brilhar. Oh, aleluia.
Olha o que ele diz aqui, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Como? Inclinando ou atentando para os meus ensinamentos através dos seus ouvidos. No verso 21 ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. No verso 20, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Verso 21, não os deixe apartar dos seus olhos. Segundo ponto, olhar firme. Meu Deus, o tempo está passando. Olha, diga assim, olhar firme. O que é olhar firme, irmão? A Bíblia diz, não os deixe apartar dos seus olhos. Não os deixe apartar dos seus olhos. Sabe o que é isso, queridos? Quando Deus falou com Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 1, Deus falou a Josué, Josué, esforce e tem bom ânimo. Mas ele diz assim, não deixe apartar de diante de você este livro da lei. Você não pode deixar apartar diante de você aquilo que Deus diz. Sabe por quê? Porque a sua fé, ela está completamente alicerçada na palavra. Não tem como fé ser desenvolvida sem que palavra esteja diante de si. Então, quando ele fala sobre você atentar, sobre você simplesmente fixar os seus olhos, ele está mostrando para você que não tem como você desviar os seus olhos daquilo que Deus diz, para aquilo que o outro pode dizer, e você permanecer firme. Firmeza naquilo que você olha. Firmeza para onde você está olhando. Eu não vou falar sobre visão, porque eu tenho falado muito sobre visão aqui na igreja. Mas sabe, eu tenho falado muito sobre quando você permanece com o seu olhar firme em um alvo. Aquilo que você está estabelecendo como um alvo, é lá onde você vai chegar. Deus quando falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia, Abraão não sabia o que ia acontecer, mas Abraão estava com os olhos firmes na promessa. Houve um momento que Deus chamou ele para fora da tenda, e Deus disse a Abraão, Abraão, olha para as estrelas do céu. Assim vai ser sua descendência. O que foi que ele fez? Ele simplesmente sinalizou algo visível pelo qual Abraão pudesse ver. Sabe quando ele diz aqui no verso 21, ele diz assim, ó, não os deixes apartar dos teus olhos. Olha firme para onde Deus quer que você olhe. Olha firme para onde Deus quer levar você. Olha firme para aquilo que diz na palavra. Sabe, queridos, eu vou dizer para você, vai ter momentos na sua vida em que você vai olhar para a sua situação, olhar para a sua circunstância, olhar para o seu corpo e você vai dizer, não tem como acontecer. Tem momentos que você vai olhar para a sua conta bancária e você vai dizer, não tem como acontecer. Mas sabe, a expressão, não tem como acontecer, só vai sair da sua boca quando você estiver olhando para o lugar errado. Sempre que você estiver olhando para o lugar certo, a sua expressão vai ser, vai acontecer. Sempre que você estiver olhando para o lugar certo, a sua expressão vai ser, não, eu tenho convicção, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. É isso que a palavra de Deus diz, queridos. Ele diz aqui, ó, não os deixe apartar dos seus olhos. O que não é para apartar dos seus olhos? Diga, os meus ensinamentos. Os ensinamentos do Senhor não podem apartar-se dos seus olhos. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Você não pode deixar que os ensinamentos da palavra se apartem de você. A sua visão, ela precisa estar firme na palavra. Sabe que eles têm momentos que nós precisamos fazer... Não vou dar esse exemplo não, mas tem momentos que a gente simplesmente precisa entender que o que está diante de nós é o mar. Mas sabe, quando nós temos uma palavra, é o suficiente para a gente atravessar o mar. Ele diz aqui, ó, não os deixe apartar dos seus olhos. Oh, aleluia. Olhar firme, irmão. Olhar firme para a promessa. Olhar firme para o que Deus falou. Olhar firme para aquilo que Ele simplesmente finalizou a você. Sabe, tem muito crente nesses dias que eles desviando o olhar. Tem muitos crentes nesse dia desviando o olhar da palavra. Deixando de considerar aquilo que Deus diz e considerando aquilo que o mundo diz. Considerando aquilo que a situação está dizendo. Meu amigo, nós tivemos uma pregação maravilhosa hoje pela manhã. Você perdeu se você não estava aqui. Sabe, ele foi lá balé de fogo, Bruno, hoje aqui. E ele falou sobre você voar como águias. Mas ele falou sobre você estar tão firme, reconhecendo a presença, que você nem vai considerar a afronta que o gigante está promovendo contra você. Por quê? Porque considerar a presença é você olhar firme. Paulo falou sobre isso, sobre você olhar para o autor e consumador da fé. Aleluia. Sabe, no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 13, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava olhando para nenhum outro lugar, senão para Cristo.
Ele não estava olhando para nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa, senão para Cristo. Eu pergunto a você, em quem está hoje a sua fé? Em quem você está baseando a sua vida hoje? Para quem você está olhando hoje, queridos? Porque eu vou te dizer, meu irmão, se você estiver olhando para aquilo que está diante de você, se você estiver olhando para a circunstância, você pode parar. Mas se você estiver olhando para a palavra, meu querido, oh aleluia, até nos de parede Deus pode abrir uma porta, meu filho. Aleluia, olha o que ele diz aqui, ó. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda-o no mais íntimo do teu coração. Terceiro ponto aí, sabe qual é? Olha aqui, ó. Guarda-o no mais íntimo do teu coração. Quantos sabem que o nosso coração é um bom depósito? Agora, quantos sabem que o seu coração não foi feito para guardar mágoa? Quantos sabem que o seu coração não foi feito para guardar rancor? Ai, pastor, fizeram isso comigo. Fizeram isso comigo o quê, rapaz? Levante. Deixa choramingar, meu filho. Oh, aleluia. Sabe que Deus não ungiu ninguém para ser mole? Deus não ungiu ninguém para ser fresco, principalmente os homens. Não, meu filho, você não é ungido para ser fresco. Você é ungido para ser forte. Então seja forte. Oh, aleluia. Olha aqui, ó. Não os deixe apartar dos seus olhos. Guarda-o no mais íntimo do teu coração. Sabe, eu estava fazendo um estudo, há muito tempo eu estudando sobre Provérbios 4:23. Daqui a pouco nós vamos ler ele, nós vamos ler lá. A Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração. Mas eu percebi algo. Sabe por que Deus tem um negócio com o coração? Esse aqui, ó, guarda-o no mais íntimo do teu coração. Sabe por que quando você guarda algo no íntimo do seu coração, você prospera? Porque tudo aquilo que está no seu coração é inegociável. Tudo aquilo que desce para o seu coração é inegociável. Infelizmente, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas como nós estamos falando aqui da palavra, o autor aqui, ele simplesmente falou que se você guardar a palavra no íntimo do seu coração, algo extraordinário vai acontecer. Irmão, eu não sei contar você, mas eu vou morrer pregando sobre o extraordinário. Eu não sei contar você, mas eu vou morrer pregando sobre isso que eu estou pregando ultimamente, irmão. Sobre você elevar expectativas, sobre você crer naquilo que você não está vendo, sobre você se levantar para desfrutar de algo que você não conhece, querido. Tem algo para acontecer, meu filho. E isso não é, vou te repetir, isso não é um chavão. Isso não é um chavão que Deus me deu para alegrar você, para levantar você. Não, não é um chavão. Tem algo para acontecer. Tem algo para acontecer, meu filho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, eu estava orando. E quando eu estava orando, eu me vi dentro de um grande jardim. Um grande jardim com muitas ervas daninhas. Com muitas coisas que simplesmente queriam matar as plantas pequenas. Eu me lembro de alguns momentos, até quando eu andava muito lá no Desjardins, né? Eu me lembro que tinha uma plantação, o Joelma cultiva algumas folhas, né? Algumas plantas, algumas flores no lado do Desjardins. E eu me lembro que ele disse que de alguma forma, em alguns momentos, há uma necessidade de aplicar alguns venenos para matar a erva daninha. Para matar aqueles besouros miseráveis que vêm, aquelas formigas que vão nascendo, que vão crescendo, aquelas formigas que destroem a plantação. Formiga, como é o nome daquela formiga lá? Saúva. Ainda bem que Saúl não está aqui, né? Saúva. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, que eles aplica a palavra nas formigas saúvas que estão destruindo a tua vida. Aplica a palavra, queridos, nas ervas daninhas que estão crescendo na sua vida. Sabe por quê? Porque, meu irmão, eu vou te dizer, esse é um tempo da gente guardar essa palavra e não deixar que nada sufoque ela, irmão. Nada sufoque ela. Olha o que ele diz aqui no verso 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para todo o seu corpo. Sabe, eu estava meditando sobre esse contexto todo da gente considerar a palavra. Tudo aquilo que você reconhece, você celebra. Concorda comigo? Se você reconhece algo na palavra, você celebra aquilo. Celebrar não é somente se alegrar. Celebrar não é festejar. Mas tudo aquilo que você celebra, você passa a viver. Porque aquilo que na palavra você celebra, você consegue visualizar acontecendo aquilo com você. Mas o que você não consegue celebrar,
o que você não consegue celebrar, de alguma forma, queridos, aquilo vai sair da sua vida. Por quê? Porque são coisas que você não consegue honrar. Você entende isso? Aleluia. Então esse é o tempo de você atentar para o que a palavra diz e você começar a celebrar aquilo que Deus falou. A celebração, queridos, ela não depende do acontecimento em si. A celebração, ela depende simplesmente de uma nota no seu coração, de que aquilo que lhe foi comunicado é a verdade. Oh, aleluia. É por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que você não consegue ver, não consegue enxergar. Mas não é porque você não está enxergando, não está vendo, não significa que não está lá. Não, a fé, ela simplesmente olha, não vê com os olhos naturais, mas diz, está lá, porque eu consigo ver. Isso é loucura, irmão. Sabe, é interessante isso, porque você ouvir atentamente, você olhar firmemente, e você simplesmente guardar no seu coração, são condições dispensáveis para você desfrutar do melhor de Deus. Sabe por que pessoas desviam? Sabe por que pessoas ficam de cabeça baixa? Sabe por que pessoas se afastam? É porque de alguma forma elas deixaram de ver, de alguma forma deixaram de ouvir, de alguma forma elas permitiram que coisas erradas entrassem no seu coração. É por isso que lá no livro de 2 Timóteo, não precisa você abrir lá, no capítulo 1, no verso 14, diz assim, ó, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Sabe quem é que vai ajudar você a guardar esse bom depósito? É o Espírito Santo. Toda palavra que é ministrada, toda palavra que é pregada, eu quero que você entenda, queridos, há um bom depósito dentro de você. Agora, sabe o que é interessante? O interessante é porque Deus, Ele é o primeiro a querer fazer acontecer aquilo que Ele disse ao seu respeito. Deus é o primeiro. Deus é o primeiro a fazer acontecer. Aqui no verso 23 de Provérbios 4, vira mais um aí. Diz assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes da vida. Em uma outra versão diz assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Uma outra versão diz assim, ó, acima de tudo que deve guardar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Sabe, queridos, nós começamos a entender, e a Bíblia nos informa a respeito disso. E sabe, é interessante porque, pastor, o que é que isso tem a ver com substituição? Tem tudo a ver. Porque quando Deus, queridos, Ele simplesmente enviou Jesus na terra, a Bíblia diz que tudo aquilo que Ele precisava fazer para que desfrutássemos da vida dEle dia após dia, Ele já fez. Mas o problema é que uma vez que nós estamos aqui na terra, em muitas áreas não estamos conseguindo desfrutar daquilo que Ele falou. Por quê? Porque nós estamos negociando a palavra. Negociando aquilo que Deus falou. Ouvimos muito no púlpito sobre não negociar a unção. Ouvimos muito no púlpito sobre, a gente fala muito, né, nessa época de eleição, a gente fala muito sobre corrupção. Mas tem muito crente que se tornou corrupto no reino de Deus. Por quê? Porque tem negociado os princípios, tem negociado a palavra, tem negociado aquilo que Deus diz. Se você negocia algo que Deus falou, você não pode desfrutar daquilo que Ele fez por você. Porque Deus e a sua palavra, eles andam juntos. Deus e a sua palavra, eles andam em comum acordo. Se você não está honrando a palavra, você não tem como desfrutar daquilo que o Deus da palavra promoveu para você. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Aleluia. Isaías 53, verso 3. Aleluia. Olha o que diz aí. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Está falando de Cristo aqui. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Há uma versão na Bíblia que diz que Cristo ele foi experimentado em trabalhos.
Mas não é essa versão não está correta não. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre todos, homem de dores e que sabe o que é padecer. Observe aqui que a palavra que está aparecendo é a palavra dores e a palavra padecer. Essa palavra dores e padecer no original é a palavra enfermidades e doenças. É interessante que desde o verso 3, Deus já está falando que Cristo simplesmente, ele passou doenças, ele sofreu enfermidades por causa de você. E ele continua aqui, aleluia, homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A palavra dores e a palavra enfermidades aí é a palavra chole e a palavra macob, que significa literalmente, queridos, doença no corpo. Sabe, é interessante que em alguns momentos alguém pode pensar, não, Cristo ele simplesmente me resgatou para que um dia eu estivesse com ele na glória. Cristo me resgatou simplesmente para eu ter o título de crente, mas não é. Sabe que o livro de Isaías no capítulo 3, ele fala sobre uma condição física, mas também fala sobre uma condição espiritual. Lá um pouco mais à frente do livro de Gálatas, se você abrir lá, no livro de Gálatas capítulo 3, no verso 11 em diante, a palavra fala sobre alguém que está pagando um preço, ou alguém que está sofrendo uma morte de cruz. E a palavra fala que todo aquele que estava pendurado, ou que era pendurado no madeiro, era maldito. Então Cristo, na verdade, naquela cruz, ele simplesmente recebeu uma sentença que era para mim e para você. É por isso que Isaías, centenas de anos antes da morte de Cristo na cruz, ele profetizou, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. Sabe, enfermidade e doenças também traz uma conotação sobre tudo aquilo que é natural. Eu sei que aqui nesse contexto está falando sobre a doença no corpo, mas Deus também tem um compromisso com a sua vida natural. Sabe, é interessante o livro de Gálatas, capítulo 3, você vai ver lá depois, no verso 11 em diante, a palavra fala que Cristo, através daquele ato na cruz, ele simplesmente trouxe a bênção de Abraão para os gentios. E simplesmente resgatou todos aqueles que estavam debaixo da maldição e os trouxe para uma condição de serem abençoados. Então hoje, na verdade, eu quero que você entenda que o livro de Isaías, capítulo 53, ele está falando sobre um momento em que Cristo substituiu você de uma forma totalmente plena. Verso 5, vamos ver aí. Ele diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele fala sobre transpassado por transgressões, ele fala sobre moído por iniquidades, e ele fala sobre castigo que nos traz a paz. É interessante que tudo aquilo que você hoje pode passar de desgraça, de destruição, Cristo já passou por você. Hoje, na verdade, queridos, a desgraça, a destruição, a doença, a falta, a pobreza, a miséria, a dor, não tem mais legalidade de fazer parte da sua vida. Sabe por quê? Porque um dia, queridos, Deus levantou um homem que veio na terra e ele simplesmente pagou o preço para que você não precisasse mais pagar. Então hoje, quem é o responsável, na verdade, por fazer isso acontecer, por fazer jus a esse versículo, por fazer realidade desse versículo na sua vida, não é mais Deus. Olha o próximo versículo aí, Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela gogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da sua transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte,
pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou na sua boca. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o verso 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Na verdade, a palavra fala que ele levou sobre si. Ele carregou sobre si. Sabe que carregar não é algo que depende de você? Carregar não é algo que você precisa ser consultado para acontecer. Você entende isso? Se eu chegar aqui, por exemplo, e eu carregar o óculos de ali, meu filho, eu carreguei. Eu não pedi a ele para carregar. Eu não perguntei se ele queria que eu carregasse. Não, eu simplesmente fui lá e fiz. A Bíblia diz que ele simplesmente levou, ele carregou. Não é algo negociável. Não tem negociação, não. Não tem coisinha de negociar, não. Simplesmente já foi tomado. Simplesmente já foi levado. Agora, queridos, eu quero que você entenda que não há mais nenhum sacrifício que você precise fazer para desfrutar daquilo que Cristo já carregou. Eu me lembro quantas vezes, né? Eu vou até citar um caso que houve lá em casa. Eu não sei se vocês sabem, né? Poucas pessoas sabem disso, mas o meu cabelo, quando eu era criança, batia nos ombros. Era. Mas aí eu tive alguma coisa, não sei o que foi. Minha mãe fez uma promessa, se eu fosse curado, ela cortaria meu cabelo. Por isso até hoje meu cabelo é curto. Você entende isso, querido? Até um dia desse ela guardava o cabelo lá em casa, como lembrança do cabelo do garotinho que foi arrancado. Mas sabe, aquilo ali foi uma promessa. Como muitas outras promessas. Eu me lembro que quando eu fui fazer faculdade, prestei vestibular para a UFAL, eu me lembro que eu fiz uma promessa. Eu disse comigo mesmo: Senhor, se eu passar nesse vestibular, eu vou, Pai, todos os anos levar, acho que foram 5 ou foram 3 caixas de leite para aquele abrigo das velhas lá em Bebedouro. Meu amigo, eu levei o primeiro ano, levei o segundo ano, lá para cá, nunca mais. Foi uma promessa que eu fiz, nunca cumpri. Você entende isso? Aí passa na faculdade. Eu quero dizer para você que hoje, para você passar na faculdade, não precisa fazer promessa não. Para você receber uma cura, receber um trabalho, sabe? Desfrutar de algo que você nunca desfrutou, não precisa prometer mais. Sabe por quê? Porque Cristo a carregou. Tudo aquilo que o diabo apontava contra você, toda dívida que era contra você, tudo aquilo que impedia você de alcançar o sucesso, o diabo já levou. E pensar, né? Que tem tanto crente fazendo promessa hoje para o Senhor. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Peguei muita gente hoje à noite aqui. Crente fazendo promessa: Senhor, se isso acontecer, meu Pai, vou fazer isso pelo Senhor, vou fazer um voto com Deus, né? Fazer um voto: Senhor, se aquela causa na justiça, ela sair, eu vou dar tanto ao Senhor. Isso é um voto. Meu filho, em nome de Jesus, usa a tua autoridade e manda ir embora essa desgraça, meu filho. Aleluia, sabe, Ele não pagou esse preço por mim e por você. Simplesmente para você ficar aí de cabeça para cima, sabe, rindo para mim hoje à noite. Não, meu filho. Coloque a sua vida em prática. Coloque aquilo que você aprendeu em prática, irmão. Aleluia. Vai comigo para a gente finalizar. Vai comigo para a gente finalizar. Vai lá, por favor, no livro de Lucas, capítulo 10. Chega para cá, pessoal. Vocês podem vir. Lucas 10, 19. Aleluia. Verso 17. Lucas 10, 17. Oh, aleluia. Olha o que diz aqui. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Mas ainda não é que eu quero me deter. Olha o que ele diz no verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Oh, aleluia. Sabe o que é interessante, queridos? O seu nome, ele só pode ser escrito nos céus, porque Cristo simplesmente pagou um preço por isso. Ele comprou a sua salvação.
Ele comprou o seu acesso a Deus. Aleluia. Sabe, às vezes pra gente ter algo, um bem, por exemplo, né? A gente simplesmente vai ter que pagar por aquele bem. Vai comprar um terreno, vai comprar uma casa, comprar um carro, vai ter que pagar por aquilo. Salvação também foi paga. Aleluia. Cura foi paga. Prosperidade foi paga. Aleluia. Ele pagou esse preço por você. Sabe, a Bíblia diz que tudo aquilo que era de desgraça, que fazia parte da vida do homem, foi colocado sobre ele. Sabe para quê? Para que você eu e você hoje não desfrutássemos mais da desgraça. Para que eu e você hoje simplesmente desfrutássemos, sabe o quê? De uma vida boa. Sabe quando Deus ele inspirou João para falar lá em 3 João capítulo 1, no verso 2 em diante, diz assim: amado, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aquela palavra prosperidade ali significa uma boa viagem, uma boa jornada. O fato de Cristo ter morrido naquela cruz do Calvário por mim e por você, sabe para que é? É para que nessa terra nós tenhamos uma boa viagem. Sabe o que é você pegar um avião com destino ao céu? Você sabe, o seu destino está certo. Quando a Bíblia diz aqui, ó, que o vosso nome está arrolado no livro dos céus, no livro da vida, está dizendo: olha, meu filho, eu quero que você entenda uma coisa, a sua pátria é celestial. Sabe, Cristo, ele não tinha medo, querido, das coisas. Ele não tinha medo das pessoas. Ele não tinha medo da falta. Podia ser o maior endemoniado diante dele, a maior doença diante dele. Ele não tinha medo. Por quê? Porque ele sabia quem era. Querido, quando nós sabemos quem somos, a gente não permite que o medo nos domine. Quando sabemos quem somos, a gente não tem medo do amanhã, porque sabe que amanhã tudo vai bem. Ele vai estar conosco. Ele está conosco. Ele não nos abandona, irmão. Oh, aleluia. Aleluia, esse é o Deus que servimos. Diga assim: esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que não me abandona. É um Deus que tem o melhor para mim. É um Deus que vai manifestar a sua palavra na minha vida. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, o melhor de Deus está por vir. Tá? Alguém diz assim: não, mas o melhor de Deus está por vir. Sim, de fato, Jesus já veio, mas tem coisas melhores que ainda vão acontecer. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem coisas para acontecer, queridos. Tem coisas para acontecer na sua vida. Fica de pé. Aleluia. 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 Você não pode sair daqui hoje à noite com um pensamento de cão morto. Você não pode sair daqui hoje à noite cabisbaixo. Você não pode sair daqui hoje à noite triste. Sabe por quê? Porque essas desgraças o Senhor já levou na cruz. Saia dessa noite dessa igreja sorrindo. Saia com o seu peito chufado, com a sua cabeça erguida, sabendo quem é por você, sabendo quem é o seu pai, sabendo quem está cuidando de você. Oh, aleluia! Oh!